Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4. Isso aí, ó. Esse assunto. Vou ajudar um pouquinho aí. Versículo 19 ao 24, por favor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Obrigado. O que o Senhor está falando é isso aqui. Ó. A mulher samaritana, os samaritanos adoravam nos montes. E ela falou: vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O Senhor confirma aquilo. E realmente Jerusalém era o lugar de adoração, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Falando outra vez, Jerusalém era o lugar de adoração. Nós estamos falando de lugar que a pessoa tem que ir lá para adorar. E a maneira de adoração era feita também de acordo com os princípios de Deus. Ou seja, a adoração não é coisa que você faz voluntariamente, vamos dizer assim. Tem que ser de acordo e conformidade com aquilo estabelecido, que Deus estabelece. Como já acabamos de falar agora há pouco. Deus não deu ao homem o direito de opinar nas coisas de Deus. É Deus que estabelece. Os judeus, o Senhor não falou aí, adorar em espírito e em verdade, correto? Certo? Os judeus, Israel, eles adoravam em verdade? Porque sim. Porque sim, tá certo? Eles adoravam em verdade? Sim. Por que eles adoravam em verdade? Porque seguiam o que estava escrito. Deus determinou a coisa, eles obedeciam, estava em verdade, estava em verdade. Eu estou falando, a verdade é de acordo com o que está escrito. Eles adoravam em verdade? Sim. E eles adoravam em espírito? Não. Tá certo? Por que não? Eles seguiam o cerimonial. Era um cerimonial, ou seja, vou deixar mais claro ainda. Um exemplo. Havia, uma vez por ano, um sacrifício que era feito, do qual o sumo sacerdote, ele fazia uma oferta lá no Santíssimo. Então era dividido em partes ali o templo, né? O tabernáculo e o templo também seguia a mesma ordem. Havia o altar de sacrifício, onde sacrificava. O sangue do animal, ele pegava aquele sangue e ele seguia em direção a entrar para dentro lá E ele passava pela pia, se lavava e entrava no santo, onde tinha a mesa dos pães da propiciação, tinha o castiçal, e daí ele passava num lugar chamado Santíssimo, que tinha um véu, que tinha 2 querubins assim, que ninguém podia entrar ali. E ele entrava, uma vez por ele entrava lá. Ele entrava com aquele sangue que foi derramado lá no altar de sacrifício, ele aspergia, que tinha arca, e tinha um propiciatório também, com 2 querubins virados assim. Com as suas asas, eles olhavam o chão do propiciatório. E ali ele aspergia sangue, coisa e tal, ele fazia essa obra, e ele pegava, saía e ia embora. Esse ritual, ele tinha que cumprir segundo o livro de Levíticos. O livro de Levítico, chama livro de Levítico, foi escrito aos levitas, que eram sacerdotes,
que serviam a Deus. Então aquele livro foi escrito para eles. O nome está escrito direcionado, que é para eles. Então é muito precioso para nós entendermos os princípios, as coisas maravilhosas ali. Tudo bem, nós acabamos de falar. Não é doutrina, é ensino. Então essa pessoa que fazia esse trabalho, ele podia ser um incrédulo. Entendeu? Ele podia ser um incrédulo, porque ele ia obedecer às normas. É que nem eu queria subir um elevador aí. Como é que usa o elevador? Aperta o botão tal, aperta outro botão, você entra, sai, aperta. Qualquer pessoa faz aquilo que sabe ler, vai fazer aquilo lá. Então, as pessoas em Israel, eles não adoravam o Espírito porque era algo natural. Irmão, não confunda que eu não falo de carnal, não estou falando de carnal, estou falando que era um homem natural. O homem natural podia fazer aquilo ali. Que graças ao Senhor, logicamente, o Senhor promovia vida. E muitos deles se convertiam e tudo mais, os profetas, logicamente, também eram convertidos, né? Mas não é espiritual, porque, irmão, o homem natural ainda estava ali. Isso que eu quero dizer. Um sacerdote, ele não é necessariamente tem que ser salvo para fazer aquilo. Qualquer um podia fazer, porque era cumprir o quê? Você falou agora? Cerimonial. Podia fazer aquilo ali. Não se deve assustar, gente, porque hoje o que acontece nas denominações é o sistema judaico. O sistema judaizante foi para dentro de uma denominação e é aquilo lá, que tem um representante lá que ele cumpre os requisitos, a cerimônia da coisa e faz aquilo lá. Precisa ser crente para fazer aquilo lá? Sinto muito, mas não é. Qualquer um pode fazer. No entanto, existem escolas, sim, chamadas de teologia, para a pessoa se formar para virar um profissional. Existe isso na Escritura? Sinto muito de falar, mas isso aí não tem base nenhuma. É formar até... Fala, irmão. Não, eu quero dizer o seguinte, que teologia é a pior coisa que um cristão pode fazer. Pior coisa que existe. Você quer estragar, a pessoa se converte. Eu sei porque eu conheci um irmão querido, ele se converteu, a gente estava junto na adolescência. Puxa, cara joia. Ele era da presbiteriana. Ele é muito fervoroso, foi fazer teologia, acabou com a vida do cara. Só bobagem. E era, puxa, irmão, centrado, sabe certinho. Nossa, eu fui ver esse tempo atrás, agora depois de tantos anos. Nossa, coitado. Não estou falando, desmerecendo ele, mas acabou com o cristão. Acaba com a fé do cara, acaba tudo, vira aquela formalidade e ainda acha que o cara está com tudo, né? Isso que é duro de tudo, né? Então, o Senhor estava mostrando o quê? O Senhor estava mostrando algo que era. Aquilo que era. Jerusalém era o lugar da adoração, mas agora não é mais. Por quê? Porque agora é espiritual. Também é em verdade. Então, o espiritual... Vamos ler um versículo, vai. 1 Coríntios capítulo 2, vai, vamos pegar esse versículo. Bom, eu vou resumir um pouquinho rapidinho 1 Coríntios capítulo 2, para não ler tudo, né? Paulo está mostrando que a pregação das coisas do Senhor não são feitas de forma natural. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E o Senhor nos deu a forma espiritual. Lê o versículo. Bom, primeiro, lê, tá, deixa eu falar muito rolado. Versículo 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Certo. Certo não, né? Tá aí, mas tá bom. O que Paulo está falando aí, que as coisas que são comunicadas a nós não é por meio natural. Porque o Espírito Santo, lê o versículo 13 outra vez.
as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Como as coisas das quais falamos, comunicando coisas espirituais por meios espirituais. É isso que ele está falando. Esse é o sentido do versículo. Tá? Que o Espírito Santo, ele comunica coisas espirituais por meios espirituais, não por meios naturais. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Próprio conferido pelo... Não, mas eu quero dizer o que Paulo está querendo dizer. Porque o que aconteceu no meio do cristianismo, irmão, que Paulo, inclusive, estava predizendo o que ia acontecer, que o homem ia usar os meios naturais para ensinar as coisas de Deus. Mas o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Por exemplo, a Bíblia é chamada a linguagem de hoje. Lembra da linguagem de hoje? Quem tiver, faça favor de engavetar ou dar um fim nela. Por quê, irmãos? Porque a Escritura, por favor, irmãos, a gente fala e isso aqui é a palavra de Deus, escrita por nós. Desde Gênesis até Apocalipse, são homens inspirados por Deus para deixar a palavra de Deus para nós. Isso aqui é a palavra de Deus. O homem natural não entende isso aqui, certo? O homem natural nunca entendeu e não vai entender nunca. O que foi feito com, infelizmente, assim chamados cristãos? Como é difícil de entender, né? Como é difícil de entender a Bíblia, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa Bíblia e vamos colocar ela na linguagem de hoje, para que o homem entenda. É desse jeito que Deus opera. Deus pega o homem, dá vida nova para ele, dá o Espírito Santo para que ele entenda a palavra de Deus. Não é a palavra que desce, é o homem que sobe à altura das Escrituras. É desse jeito que se entende a Escritura. Não é abaixando a Escritura. Não adianta você colocar as coisas espirituais no nível natural para que o homem entenda as coisas de Deus. Isso não existe. Diga assim, não é isso que confere a Escritura, porque são coisas espirituais. E um detalhe que já está falando aí. Continua o próximo versículo, irmão. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe pareceu loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá bom, entendeu? O homem natural não entende, então não adianta. É mais fácil falar de filosofia com uma vaca do que falar com um homem natural. Ele não entende, gente. Desculpa a expressão. É que o irmão falou, mas eu mais esqueci. Então, o homem não entende. Então não adianta você querer contornar, e é isso que fizeram com as coisas de Deus. Pegaram as coisas de Deus, aquilo que é essa verdade tão maravilhosa que nós vimos, a dispensação da graça, até aquele quadro que nós temos anterior aí, você viu que eu desci aquela imagem da dispensação da graça e ela não toca o chão lá, né? Ficou uma fresta lá, proposital, porque ela não toca esse nível, ela não toca o chão. As verdades de hoje era que nem o maná no deserto, não é isso? Lembra do maná no deserto? O que acontecia com o maná? Ele caía e ele ficava suspenso. Ele não tocava o chão. E eles deveriam, antes que o sol nascesse, eles iam lá, colhiam o maná, porque na hora que o sol nascia, sumia tudo lá. Mas ele não tocava o chão. Figuradamente para nós, as verdades que vieram hoje, elas não tocam o chão. Israel toca o chão. São coisas aqui para esse mundo. As promessas para Israel são terrenas. Bênção, prosperidade, que hoje, inclusive, que jogaram uns anzóis e puxaram as verdades aqui para o nível do chão. Então fizeram do cristão o quê? Você é abençoado porque você tem dinheiro, porque você tem família, porque você tem um carro bonito. Isso é a bênção hoje. Isso é a bênção de Israel, gente. Nossas bênçãos são todas espirituais. E todos nós fomos abençoados igualmente. Os bens que nós temos aqui são as misericórdias de Deus dadas para nós. Não é bênção, a gente chama de bênção.
O irmão comprou um carro novo. Oxe, que bênção, né? Amém, tudo bem falar de si. Não quero ter bênção que você tem. Todos nós temos bênção igual. Qualquer pessoa convertida, quantos anos você tem? Não, cara. 15, então. As bênçãos dela é igual um irmão que tem 80 anos, que viveu a vida inteira no Senhor. As bênçãos são iguais. Ninguém é mais abençoado que o outro. Porque não somos abençoados. A bênção não pertence a esse mundo. As coisas são espirituais. Todos nós somos abençoados. O tratamento de Deus conosco aqui é outra coisa. Então não é Israel, era diferente. Era aqui o terreno. E quando o Senhor estava falando isso, ele estava rompendo todos os laços que havia com Israel. Que agora chegou o tempo que a adoração seria espiritual. Mas espiritual em verdade. Ou seja, de acordo com o que, irmãos? Com que verdade? Olha lá, ó. Lembra que nós lemos agora? Em espírito e em verdade, não é isso? Que verdade? Carta de Paulo? As cartas de Paulo. Paulo é que é o que determina o caráter, o modo de adoração. A verdade está na doutrina de Paulo. Paulo mostra para nós o que é as reuniões que nós temos. Ceia do Senhor, ministério e oração. Nós temos isso na doutrina de Paulo. Temos coleta, como nós vimos, eu falei já. Nós temos a comunhão, né, dos santos. Nós temos tudo como se deve fazer. Não é assim, faz do jeito que vocês quiserem, tá? Isso nunca existiu. Deus nunca permitiu, em época nenhuma, que o homem escolhesse o jeito que ele queria fazer. Isso não existe. Deus sempre determinou aquilo que é dele, para ele, como que tem que ser feito. Isso, irmãos, não existe alguém falar, eu faço do nosso jeito, eu faço do meu jeito. Isso está errado. Então, existiria um lugar e existiria a maneira. A maneira é espiritual, porque o incrédulo hoje não adora. Infelizmente, a religião fez do homem natural um adorador. Porque baseia-se tudo em sentimentos. Você tem que sentir. Se então sentiu, então hoje eu estou, que maravilha. Não passou do teto, né? Sinto muito falar desse jeito, mas a verdade é essa. Pode chorar, cair no chão, de acordo com a Escritura. Não, então não passou do teto. Pode ser maravilhoso, pode ser até uma terapia, pode ser até autoajuda, e tem mais outra palavra, a palestra de motivacional, pode ser o que for. A adoração não é. Sinto muito de fora, porque ela é em verdade. E quem adora é o homem espiritual, ou seja, aquele que é salvo. Aquele que não é salvo não adora. E, infelizmente, né, o sistema, por isso eu falo, nós chegamos num tempo que o cristão não vê isso aí, mas biblicamente, e chegou ao ponto que o próprio cristão, que é aquele que tem Espírito Santo, ele é um homem espiritual, ele não adora em verdade, porque só está no meio da encrenca. Ele é uma pessoa apta à adoração, porque ele é um homem espiritual, mas ele não adora em verdade. Por quê? Porque está fora do lugar. O sistema religioso, o que ele fez? O clero e os leigos. Isso no cristianismo, né, não existe esse ponto aqui. O clero e os leigos. Isso só existia em Israel. Porque o clero são aqueles que estão perto de Deus. E os leigos estão lá, fora. O clero é o intermediário, é o que faz a intercessão, a intermediação. Biblicamente, nas cartas de Paulo, não temos isso. Nós não temos isso. Por exemplo, vamos lá, quer ver? O Pedro fala um versículo, usar o que Pedro falou lá, no finalzinho da Bíblia. Capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada
na verdade pelos homens, mas para com Deus eleito e precioso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus. Vós sois o quê? Sacerdócio santo. Pedro aí está fazendo alusão ao templo de Salomão, que foi construído com pedras para ser a morada de Deus lá, né? Da antiga aliança, né? Estava lá o templo. E ele está falando isso aí para nós, que nós somos pedras vivas e somos edificados a casa espiritual. Correto? E ele chama-nos de sacerdócio santo. Então, irmãos, tem um detalhe que a gente não deve confundir. Duas palavras que tem na Escritura que fazem confusão e fazemos confusão. Sacerdócio. O que é o sacerdócio? Está usando que figura aí? O que é essa palavra sacerdócio? O que é isso? Representando. Então, onde que se encontra isso aí? No Antigo Testamento, que ele está fazendo alusão ao judaísmo, ao templo, coisa e tal. O que era um sacerdote? Já falando de sacerdócio, né? O que era um sacerdote? O sacerdote é aquele que leva o homem para Deus. É ele que ia a Deus em representação do povo. E que ele é o clero e os demais são os leigos, e ele que é o representante. Ele vai a Deus, seja para expiação de pecados, ou seja, para adoração, é ele que fazia essa intermediação. Então esse era o sacerdócio. Ele vai a Deus em representação do povo. Isso é sacerdócio. Fala que vós sois sacerdócio santo. Vós quem? Nós. Nós quem? Nós todos. Nós quem? Aquele que crê, a igreja, né? Certo. Lá só tinha homem no sacerdócio. A santidade é para todos nós, né? Aqui é sacerdócio. Não, não é só não. Tá. Perdão. Mas continua expressando. O sacerdócio é para todos nós, é para a igreja. Né? Certo. Para todos quem? Todos. Mulher também. Homens e mulheres. Certo. Correto. As irmãs, todas, as mulheres e homens, somos sacerdócio santo. Nós vamos a Deus e nós podemos adorar. Todos nós, irmãos. Todos. Sem exceção. Amanhã, que a ceia não é falada que ela é, mas nós sabemos que ela se torna uma reunião de adoração, porque todos nós, expressando nossa adoração ao Senhor. Nós cantamos louvor e nós expressamos adoração. Então todos têm esse lugar, todo mundo tem. Desde o pequeno até o maior. Agora, vamos para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julgam. Fale quem? 2 ou 3 profetas. O que é isso? Por que ele está falando profeta? Ele fala Quem profere? Oi? Profere. Ele está proferindo a palavra de Deus. Mas ele não fala aí. Falem 2 ou 3 sacerdotes. Fala ou não? Hã? Não. Profeta. O que é um profeta? É o homem. É o homem. Tá, mas ele está usando uma linguagem aí também. O que é um profeta? O que é um sacerdote? Fala, outra vez, vamos lembrar. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que vai... Aquele que vai a Deus em representação do povo. Seja em adoração, intercessão, o que for. Profeta é aquele que vai ao homem em representação de Deus. Então, quando se fala em 2 ou 3 profetas. E por isso que não é isso. Assim diz o Senhor, vem aqui, não é profetada. É falar a palavra de Deus. Porque é Deus falando por nós, pelo homem, né, a nós. E só que quando se fala, quem que fala? O versículo 34, por favor. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordenado. Isso. A mulher fala ou não? Ela faz parte do corpo sacerdotal? Sim, mas aí não é Deus. A seta está sendo ao contrário, é Deus falando conosco.
Então agora sim existe uma ordem. A mulher não ensina. Quem ensina é o homem. Por isso que fala profeta, porque é de Deus para o homem. De acordo com as escrituras, logicamente. Então, irmãos, quero chamar a atenção nesse sentido, né? Que ela é espiritual, mas ela tem uma ordem. Né? As coisas de Deus têm ordem. Não é ficou livre para você fazer o que você quiser. Está tudo escrito, né? A forma, tudo está tudo em ordem. Dá para entender o que eu estou falando? Não? E falando outra vez, é o homem, é o salvo que vê isso aí. É o salvo que vai entender essas coisas, senão não tem jeito, porque ela é espiritual. O homem natural não entende isso aí. Isso é um privilégio que é de todo cristão. Só que o inimigo, ele lançou uma rede nesse mundo aqui, e ele abafou tudo aquilo que todo cristão deveria saber. Isso aqui que nós estamos falando são coisas básicas do cristianismo. A pessoa, nossa, esse cara está falando uma coisa básica do cristianismo. Ser salvo. Não é verdade? Salvação. Salvação é o primário, é a primeira coisa que um cristão tem que saber, que ele está salvo. E nem isso ele sabe. Você fala com o cristão, você é salvo? Eu estou fazendo força aí, né? Gente, salvo, o Senhor morreu por você, acabou, já fez uma obra, você está salvo, você tem o Espírito Santo. Não, eu tenho que jejuar para ter o Espírito Santo. Começa a falar tudo quanto é por básico, você imagina. O básico não tem, gente. Isso que eu estou falando são coisas básicas também no treinamento. Só que a pobreza ficou tanto que você fala coisa que... E a vergonha, sabe qual que é? Quando é que foi o dia do Pentecostes lá? Quando é que o Espírito Santo veio? Que data que foi aquilo lá? Vamos voltar 50 anos atrás. Tinha isso aqui? Mas nem pensava em ter isso aqui. 50 anos atrás. Não existia. Então, você nem existe. Mentira. Mentira feia, mano. Não, estou brincando. Desculpa. Não, tô brincando. Na hora que descobriram o start da coisa assim, a evolução da informática, do conhecimento, essas coisas, tomou conta assim que hoje, né, um celular na mão, não muito tempo atrás, precisava 2, 3 andares de um prédio para fazer o trabalho que o celular faz hoje. Eu estou dizendo por causa da evolução da coisa. O cristianismo, que faz 2000 anos que está nesse mundo, irmãos, era para a gente estar andando nas nuvens aí, nas coisas do Senhor, era para a gente estar, sabe, é que nem Enoque, né? Enoque não foi isso? Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si. Ou seja, ele estava, a vida dele, não que ele estava andando no ar, né? Mas eu digo, a vida dele, ele estava tão perto de Deus que Deus falou assim, você está mais perto da minha casa do que da sua, vem já para cá e fica... Por isso que fala, Deus tomou para ele, porque esse é o caráter de Deus. E a igreja, ele é uma figura da igreja, inclusive, que a igreja deveria estar andando, olha gente, com conhecimento das coisas do Senhor, sabe, era para estar estourando a boca do balão, como diz, né, para a gente estar puxando as coisas. Você é salvo? Eu acho que eu sou, eu estou fazendo força, eu estou... Gente, rapaz, você assim, o pior do buraco que podia cair, caiu. Não tem nada mais baixo do que a Laodiceia. Isso parece que é intencional. Intencional? É o inimigo. É o inimigo que entrou e fez isso aí, roubou. Não é que ele tirou, porque todo cristão, todo crente, ele tem tudo isso aqui, ó. Tudo que nós estamos falando pertence a todo cristão. Só que o que ele fez? Ele roubou, né? Como nós falamos do inimigo, ele subtrai e ele divide. Então ele foi tomando e deixou o cristão pelado. Desculpa a palavra, pelado. Ele não tem nada, ele é um cara, ele não tem nada. Nem salvação ele não tem, ele tem que preservar, ele tem que fazer, ele tem que conquistar. A palavra fala que tem tudo, sabe? Nós temos tudo, nós temos salvação, nós temos todas as bênçãos,
Está tudo pronto para nós. Está tudo pronto, está tudo feito. Então é o pior estado que existia no cristianismo, na verdade é o que nós estamos vivendo hoje. Então isso aí o que é? Isso aí é tudo que nós recebemos pela Escritura. Nós temos isso. Só que existe um detalhe que também, irmãos, nós devemos entender. É o lugar. Lá no Antigo Tempo, no Tempo Antigo, no Velho Testamento, havia um lugar, correto? Jerusalém era um lugar, não tinha conversa. Hoje, existe um lugar? Existe um lugar? Não existe? Vamos ler um versículo. O Senhor anunciou, algo que o Senhor anunciou. Mateus, capítulo 18, vamos ler o versículo. É o contexto, né, irmão? Nós não podemos pegar um versículo isolado, porque eu posso fazer de um versículo qualquer coisa que eu quiser. Então vamos ler o contexto para entender o versículo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas todas as palavras sejam confirmadas. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Certo? Isso aí é uma luz que o Senhor estava dando do que ia acontecer. Porque não ia ter um lugar. Ou seja, não haveria o lugar. Haveria um lugar. Que lugar que é esse? É onde o Senhor está. Esses dois ou três, ele vem falando no versículo 15 em diante. Ele vem falando, o primeiro caráter aí é um caráter disciplinar. É alguém que pecou, foi tratado, chegou até ao conhecimento da Assembleia, não ouviu a Assembleia, então considera-o como gentil publicano. Por quê? Porque tudo que ligar no céu, ou se ligar na terra, será ligado no céu. E se, daí são outros, o outro ponto é o caráter de decisões que a Assembleia deve tomar. Se esses dois ou três concordarem em alguma coisa, será atendido, porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. Ele fala duas vezes isso aí, uma ao disciplinar e outra em decisões. E eles vão fazer isso porque onde esses dois e três estão reunidos, eu estou no meio deles. Esse versículo 20, lê o versículo só 20, isolado aí, ó. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, olha que maravilha. Então ajunta três lá, o seu Zé, a Dona Maria, com o seu João lá num quarto, na esquina da casa lá, porque onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio dele. Ah, tá, então Jesus está aqui no nosso meio. Não é isso que fazem? Até em trabalho faz isso, na hora de trabalhar, se ajuntam lá, e lê até esse versículo, já vi até isso aí, lê o versículo. Aí nós estamos em 2, 3, 4. É isso o versículo? Não, irmãos. Por quê? O que o Senhor está falando, porque onde estiverem esses dois ou três que foram reunidos para o meu nome, a ação não é dos dois ou três, a ação é do Senhor. O Senhor reúne esses dois ou três ao nome dele. Não é assim, nós estamos aqui, quanto aqui? O Senhor está aqui. É assim? Esse versículo não é isso. Isso aí é confusão. Porque o Senhor está onde os princípios doutrinais cercam a própria pessoa dele. No nosso tempo, a mulher de Samaria. Ela não falou isso? Nossos pais adoram esse monte. O Senhor aprovou ela ou não? Não, o Senhor não está lá, não. É em Jerusalém que estava. Mas só que agora não vai, nem em Jerusalém vai ser. Porque ele estava anunciando um outro lugar.
O lugar onde que ele está. O que é lógico, irmão. Quando o Senhor determinou lá para Israel o lugar, não é ele que falou isso lá em Deuteronômio, que atento leia. O lugar que eu escolher para ali habitar o meu nome, eu estarei lá e vós ireis lá e lá adorarei. É o lugar que ele está lá e faz assim. Ó. E aí ele está falando a mesma. Quem que está falando isso em meu nome? Quem que é esse? Senhor. E quem que é esse Senhor? Sim, mas quem mais que ele é então? Vamos aumentar. É essa pessoa. Ele é o mesmo Jeová que falou lá, você vai no capítulo 12, perdão. É ele que estava falando isso, só que ele era, até então ele era o Jeová. Só que hoje ele não é o Jeová para nós. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o nosso Senhor e Salvador. E ele tem ainda, hoje, desde o início lá, o lugar de adoração. É o lugar onde ele está. Ah, mas o Senhor está em lugar. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Sim, soberanamente sim. Mas em Mateus ele está falando, é o lugar que ele está para adoração. Isso que os cristãos não entendem. Então, ajunta 2 ou 3. Se acha que você tem uma doutrina, eu tenho outra, outro tem outra doutrina, juntou. Ah, mas o Senhor está aqui, está aqui, se tiver 2 ou 3. É isso. Até esse versículo 20, ele é um versículo conclusivo. Na verdade, se pegar ele isolado, você não está sabendo o que está falando. Porque ele está falando porque, onde estiver, mas porquê do quê? Então você tem que voltar para ler porquê do porquê. O que é? Esses dois tomam decisões e são ligados no céu. E são aprovadas por quê? Porque o Senhor está no meio deles, é isso que ele está falando. Esses 2 ou 3 estão fazendo essas decisões, eu estou no meio deles. É a autoridade do Senhor no meio desses 2 ou 3. Isso aí chama-se assembleia, chama-se igreja. Olha, é muito mais sublime do que ajuntar 2 ou 3 aí em qualquer canto e pega esse versículo. Isso não está correto. Está escrito, não, está escrito. Quanta coisa está escrito, mas é isso? Não é isso. Nós devemos entender o que é o contexto da Escritura. Então existe maneira que tem que ser de acordo com a Escritura e tem que ter um lugar também. Se você não está no lugar onde o Senhor está, aí realmente tem um monte de confusão. O lugar onde o Senhor está, a sã doutrina permanece nesse lugar. É a sã doutrina que toma conta, vamos chamar, desse lugar. Por isso que nós, irmãos, reunidos ao nome do Senhor, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, nossas decisões, por causa que o quê? Porque o Senhor está no nosso meio. Bom, então vamos passar, porque senão não vou terminar. Então, está dando para entender um pouco, irmão? Tá bom assim? Vou passar para o outro. Bom, acabei de falar, é corpo dele, tá, irmão? Eu estou falando, é corpo dele, não é corpo nosso. O que fizeram, né? Corpo de membros. Então, fizeram, cada um fez o seu corpo, né? Fiz o seu corpo. Ah, pertence, eu sou membro da igreja. Ah, só a igreja, quantos membros tem lá? Não existe membro da igreja. Isso nessa palavra não existe. Existem membros do corpo de Cristo. O corpo é um só, não tem 2 corpos. Nem metade de corpo. Nossa vocação, que é o chamamento nosso. Nosso chamamento é celestial e não terrenal, como era com Israel. O lugar que o cristão ocupa é filiação e não adoção. Filiação. Filiação. Vê esse versículo, por favor. Aqui eu acho que no português está, né? Bom, mas vamos lá. Gálatas 4, 5. Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, é filiação. Não é adoção de filhos. É filiação. É filiação. Quem tiver outra versão mais, antes que eu usar essa palavra. Porque é o seguinte, Natália, você é a filha dela? Mas filha de verdade ou foi adotada? Filha. Estou dando só um exemplo. Você adota uma pessoa, né? Adota a Natália.
pego, ponho meu sobrenome para ela, ponho tudo, passo até as dívidas, não, quer dizer, a herança, né? Passo, é minha filha que ama, tá no cartório, filha do Luiz, não sei o quê, que sou eu, prazer, irmão. Então, é minha filha. Ela tem todos os direitos, está tudo ali, é minha filha. A pessoa perguntava, mas é a sua filha? Eu adotei-a. Aí é filiação e não adoção. Por isso eu falo, não é adoção, é filiação. Porque nós temos, irmãos, aí que está, é o nosso tempo, o tempo da igreja, nós estamos gozando de um privilégio tão grande que nós somos filhos. Leia um versículo, João 5, 17 e 18, por favor. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha que interessante. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus queriam matar ele porque, além dele quebrantar o sábado, violar o sábado, ele estava dizendo que Deus era o pai dele, fazendo-se igual a Deus. Porque o pai que ele falava aí é o pai. Quando ele falava pai, quando ele está falando é o pai mesmo. Não é assim que você chama seu pai? Ô pai. Ô pai. Judeu, Israel, não chamava Deus de pai, gente. Isso é um engano. Eles não chamavam Deus de pai. O pai que eles falam lá é o patrono. Quer ver um exemplo? Malaquias capítulo 2. Malaquias, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Tá. O começo aí, como é que fala? Não temos nós todos um mesmo Pai? Tá maiúsculo? Tá. É minúsculo. Tá? É minúsculo. Porque não é o pai. É patrono, é como se fosse o patrão deles, o dono deles. Vai o dono, vou chamar de dono. Não, mas não é uma coisa descuidada. Pelo contrário, é uma coisa carinhosa. Porque Deus pegou Israel e cuidava deles, como filho dele. Só que não tinha essa relação de pai. Por isso, quando o Senhor veio, o Senhor lembrava que o Senhor era um judeu, né, no meio dos judeus. Só que quando ele falava do pai, ele falava pai de verdade, pai mesmo, como ele fosse o filho de Deus. E eles ficaram indignados. Como é que esse homem pode falar isso? Isso ninguém fala. Vou matar ele, porque esse homem é blasfemo. Ele está chamando que Deus é pai dele, está fazendo igual a Deus. E é esse pai aí que nós temos. Vai lá em João, por favor, João capítulo 20, quando o Senhor ressuscita, né? 17, quando ele fala com Maria Madalena. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes, eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso é o pai. E assim é a doutrina de Paulo, né? Paulo, todas as cartas, ele fala em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. O Pai que nós falamos, irmãos, é o pai. Não é adoção, é filiação. Essa é a doutrina de Paulo. É filiação e não adoção. Então isso é uma posição que o cristão tem, que é muito privilegiada, só que nós somos ignorantes quanto a essa posição. Então quando nós vamos orar, irmão, nós falamos Pai. Gente, é pai mesmo. Nós estamos diante de Deus, nosso Pai. Né? O Senhor Jesus, o nosso Senhor, é uma posição que não se perde nunca, é uma posição eterna. Isso é posição eterna. Isso é um privilégio muito grande que o cristão tem. Ninguém nunca na face da terra teve o que um cristão tem. E uma delas é a filiação. A presença do Espírito Santo em nós também, ninguém nunca teve.
Você tem o Espírito Santo, não, cada cristão tem o Espírito Santo. Isso ninguém nunca teve, não. Exceto o Senhor. O Senhor teve o Espírito Santo. O próprio Senhor teve. Fora ele, ninguém tem Espírito Santo, não. Vamos mais um. Nós não temos que guardar a lei e nem lei. Vamos ler esse versículo, Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3? Filipenses 3. Vamos ler uns versículos, vai. Leia, por favor. Versículo 3. Primeiramente, versículo 3 até... Primeiro até o 7. 3 ao 7. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Certo. Ele está falando da lei. A lei de Moisés, tá? Que ele era Israel, ele era da tribo de Benjamim, conhecido como um judeu. E ele foi o quê? Segundo a lei, um homem irrepreensível. Não é verdade? Eu falei, ele é um homem irrepreensível, guardador da lei, tudo certinho, tudo bonito aquilo ali. Só que quando o Senhor salvou ele viu que tudo aquilo lá não serviu para nada. Né? Como é que você leu o outro versículo, hein? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isso. Ele viu que em Cristo, todo esse zelo que ele tinha pela lei não servia para nada. Ele reputou como perda tudo isso aí. Certo? Então, o que era interessante, o que Paulo era segundo a lei, que ele fala que não servia para nada, ele perdeu tudo por causa de Cristo, ele perdeu tudo aquilo lá. O homem, religiosamente, quer fazer que ele vire esse homem aí. Em vez de destruir, quer construir esse homem segundo a lei. Então a lei não foi dada para nos guardar lei. A lei não foi dada para ser guardada lei. A lei. Paulo é uma prova disso. Continua o próximo versículo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E agora? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Certo. Lê essa versão, esse versículo aí, Alexandre, por favor. 9. Ó, presta atenção. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Que não procede de lei. Aí fala da lei, né? Da lei ele já falou, da lei. Da lei ele já falou e colocou, sepultou tudo aquilo lá como nada. E ele fala algo mais agora, além. Que ele quer ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça que procede de lei. Não é da lei. Da lei ele já falou que não queria nada. De lei. Que lei que é essa aí? A lei que você faz. As leizinhas que nós fazemos na nossa vida. Para ser um bom cristão. São leis, não é lei. A lei. São leis que determinamos e que homens e que coisas determinam leis para ser espiritual. Isso também, o que é? Nos tira, nos rouba aquilo que é de Cristo. Porque lei gera o que aí, que você leu no versículo 9? Se acharam nele, não tendo a minha justiça. O que é? Ter o quê? A minha justiça. A minha justiça que procede de lei. Irmãos, isso é terrível, irmãos. Fazermos leis em nossas vidas
para sermos espirituais. Gera o quê? Gera justiça própria. Por isso, muito cuidado. Nós devemos julgar nossas vidas diante do Senhor, procurar andar com o Senhor, oração, leitura, tudo isso faz parte da vida cristã. Tá? Então, não estou falando assim, não precisa orar, não precisa ler. Não é isso que eu estou falando. Nem é isso que a Escritura está falando. Paulo está falando aí. Isso nós devemos fazer, orar, ler, mas não faça isso como justiça. Sabe por quê? Se nós começarmos a fazer as coisas do Senhor como justiça, é coisa que eu já ouvi várias vezes durante a minha vida aí, de pessoas que começam a achar, começam a criar leis para si, segundo a lei, que promove o que? Justiça própria, e ao ponto tal que uma pessoa chegou uma vez para mim e falou assim, tudo bem, você já teve comunhão com o Senhor hoje ou não? Como assim, se eu já tive comunhão com o Senhor hoje? Eu tenho comunhão sempre o tempo inteiro, mas a comunhão é aquela hora. Então cuidado com essa hora. Tenha a hora de ler, de orar, tenha isso, mas cuidado com fazer aquela hora, a hora, que o outro não faz, eu faço. É justiça própria. Aquilo que deveria ser bênção para você, vai matar você. As coisas do Senhor não foram dadas. Aqueles irmãos que levanta de madrugada para orar. Não, então, isso aí, levantar de madrugada é um exemplo, irmão. E eu já escutei em assembleia, irmão, falar isso aí. Por exemplo, não acabei de falar do maná aí que desce, era uma figura para nós. Né? O maná que era a comida deles no deserto. Então o maná descia de madrugada, no finalzinho da madrugada, e ficava flutuando ali, na relva. Não tocava o chão. E eles tinham que levantar antes do sol nascer para colher, porque na hora depois que o sol nasceu, daí não tinha mais, nem ia procurar lá, vai ficar sem comer, filho. Entendeu? Então é uma figura para nós no quê? Que as coisas do Senhor devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Mas isso não é base para você levantar de madrugada, antes que o sol nasce, para fazer aquilo lá. Você tá... Ali é um princípio para nós, irmãos, que as coisas do Senhor devem ser em primeiro plano. Né? Que os afãs do mundo, que o sol desse mundo, que toma o nosso tempo, deve ficar em segundo plano. As coisas do Senhor devem ser primeira. Mas eu falar, como já escutei, usando esse exemplo, tá bom, eu estou falando agora, irmãos, as coisas do Senhor são primeiro plano, porque lá o maná caía, eles tinham que, antes que o sol nascesse, pegar a comida. Isso é um exemplo para nós. Certo? Antes de você se afanar durante o dia, aí depois que o sol nasceu, daí o tempo não dá. Mas a questão que esse maná, para mim, pode ser 7 horas da manhã, para você pode ser às 3 da tarde, o outro pode ser às 7 da noite, porque, irmãos, não é lei. Não é lei. Eu já escutei o irmão falar assim, eu levanto 5 horas da manhã para ler e orar, porque isso é coisa e tal, daí pega esse exemplo aí. Só que ele falou, eu faço, só que você não faz. Entendeu? Esse é o ponto da justiça própria. Eu faço. E isso é um perigo muito grande, porque, meu irmão, tudo que me fizer melhor que o meu irmão é pecado. Não importa o que é. Pega em Êxodo 20, um versículo. Por isso que eu falei, a palavra de Deus, tudo é palavra de Deus. Né? Aqui, Êxodo foi contando a história de Israel. Não é o 20, não, é o 20. Êxodo 23, versículo 19. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não poderás o cabrito no leite de sua mãe. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. O que é isso? O leite da cabra é alimento para o cabrito, não é isso? Então você não deve pegar aquilo que é alimento e cozinhar ele. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Ou seja, meus irmãos, aquilo que é alimento para nós, que são as coisas do Senhor, o nosso alimento, não vamos cozinhar ninguém nisso aí, por favor. Sabe, aquilo que deve ser bênção para nós, você vai cozinhar. Sabe, usar as coisas do Senhor para cozinhar, isso não existe. As coisas do Senhor são de alimento, não é
Não é fardo, é uma coisa do Natália, né? Natália lá desobedeceu, eu como pai dela. Natália, falei para você não fazer, né? Você, então, pai, sabe o que você vai fazer agora? Você vai sentar lá no canto, você pega a Bíblia e você vai ler 10 vezes o Salmo 119. Sabe o que você está fazendo? Matando o cabrito no leito da sua mãe. Aquilo que é de bênção para ela, ela vai sentar como castigo, vai ler. Aquilo vai fazer mal para ela. Você pode dar outra disciplina, sabe o que você vai fazer? Você ia sair amanhã com seus amigos, você não vai sair. Você vai ficar em casa. Aplique qualquer disciplina, não as coisas do Senhor. Você vai matar o cabrito no leito da sua mãe. E assim para nós, as coisas do Senhor, é a mesma coisa. As coisas do Senhor é para a nossa bênção. E nós não devemos nos cozinhar e nem cozinhar nossos irmãos o leite daquilo que devia ser bênção, o leite da mãe. Né? Então, irmãos, cuidado com isso aqui. Ó. Lei, você pode estar fazendo aquilo que é bênção para nós, condenação para si mesmo. Você está se cozinhando naquilo que é de bênção para você mesmo. E você pode fazer isso com os outros também. Então, meus irmãos, não existe cristianismo sem Cristo. Nós somos cristãos. Nós temos os princípios regrados, né, pela palavra de Deus na nossa vida, sim. Mas não existe uma vida cristã sem Cristo. Nós temos que andar com o Senhor. A comunhão com o Senhor é a fonte de coisas que pertencem a nós como assembleia. Coisas que pertencem àqueles que estão, os 2 ou 3, ou 10, ou 20, ou 40, tá? Os 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor. E o Senhor foi tão misericordioso para nós, que Ele falou onde se tem 2 ou 3, né? Esse é o consolo, porque ia chegar nisso aí. Não é verdade? Ia chegar nisso aí. 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Que bastaria. Que é um princípio de testemunho. Mesa do Senhor. O que é isso? Mesa do Senhor. Não vou bater ali porque tem aparelho que não pode bater. Amanhã nós vamos partir o pão, não é isso ou não? Vocês põem no chão ou põem numa mesa o pão? Essa mesa aqui. Essa aqui, então? Estou batendo certo. Mesa do Senhor, é isso aqui, ó. O que é mesa do Senhor? Vamos lá em Romanos. Romanos 11, ele está falando de Israel. Como sendo... Não, melhor, só o versículo, capítulo 11, somente o versículo 9. Depois vocês, por favor, depois leiam com calma esse capítulo aí. Versículo 9. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Certo. O que Paulo está falando aí é que Israel foi colocado fora, à parte. Deus não rejeitou o seu povo, mas ele colocou à parte. Quem que é Israel? E falando de Israel, ele dá as profecias aí que foram ditas. E Davi falou uma delas, que foi isso aí. Torne-se a sua mesa em laço. A mesa. Porque, irmãos, Israel, voltando lá no templo de Israel, Israel não era o testemunho do Senhor aqui nesse mundo, não. Eles eram o testemunho do Senhor aqui nesse mundo. Lá no Japão, não tinha o Brasil, mas no Brasil aqui, se alguém quisesse conhecer a Deus, tinha que ir para onde? Tinha que ir lá para Jerusalém. É lá que estava o nome de Deus. Ele tinha que buscar o conhecimento de Deus lá, porque lá era o lugar, o testemunho de Deus. E quem que estava lá? Era Israel. Israel era o testemunho, e tinha um lugar. Apesar de todas as divisões que aconteceram no meio deles, Jerusalém ainda era o lugar de adoração. E lá no templo de Salomão, assim como tinha no deserto também, depois virou o templo de Salomão, haviam móveis, né, lá dentro. E um dos móveis chamava a mesa da preposição. O que tinha naquela mesa chamada mesa da preposição? Tinham pães. Quantos pães tinham lá? 12. Você foi lá ou não? Não.
Tinham 12 pães lá, correto? Por que tinham 12 pães lá? Por causa das 12 tribos de Israel. Haviam 12 tribos e haviam 12 pães lá em cima. É interessante que a única medida que não fala lá, que não foi dada a medida, que Moisés fala, que havia uma borda que segurava os pães, porque eles carregavam também aquela peça lá. O pão não cair, isso no deserto, né? Lá no tabernáculo, no templo não mexia mais. Fala que a borda era uma borda, mas ele fala assim, de 4 dedos. Só que o meu 4 dedos pode ser diferente dos seus 4 dedos. O seu 4 dedos pode ser assim às vezes, né? Então, a única medida, porque o resto é tudo, tantos côvados, tanto não sei o que, tudo era medido. Lá nessa mesa, ele fala que a borda era medida de dedos. Então, o artesão que foi lá fez de acordo com o dedo dele. Mas tinha o que lá na 12 pães. Não importa que Israel tinha dividido, os 12 pães estavam lá. Por quê? A mesa do Senhor, que era a mesa de Jeová, eles eram portadores da mesa do Senhor. Eles eram testemunho do Senhor no mundo. E eles tinham isso lá. Só que eles se orgulharam de ser o testemunho do Senhor no mundo. Testemunho de Jeová no mundo. Que eles e começaram a se inchar, né, de que eles eram ao ponto tal que quando o próprio Jeová veio a esse mundo, que era o Senhor deles, que era o Senhor, né, que era o Senhor deles, que era o Jeová, o que eles fizeram com ele? Botaram ele para fora. Crucifica esse homem aí. E o Senhor, pela vida, por tudo que aconteceu, era o testemunho que aquele homem era o Messias. Eles viram que ele era o Messias. E eles não aceitaram. Eles viram, irmãos. A gente fala assim, eles não viram, não conseguiram. Eles viram que ele era o Messias. Eles tomaram a decisão, vão matar ele. Olha que interessante. Porque o Senhor, quando cita aquela parábola, que eles mataram os enviados, espancavam um, daí o Senhor falou assim, eu vou enviar o meu próprio filho, a esse eles vão respeitar. E quando viram o filho, vão matar ele, que a herança seja nossa. Mataram ele. Eles viram isso. O Senhor, por parábola, estava contando o que estava acontecendo. E eles viram, mas eles não quiseram. Por isso que, quando o Senhor estava na frente de Pilatos, ele foi levado lá, os judeus jogaram ele, por assim dizer, no tribunal de Pilatos. E quando o Senhor trava a conversa com Pilatos, Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te matar e para te soltar? Ele falou assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dado. Mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que ele estava fazendo, Pilatos, era pecado. Ele estava matando o Senhor. Eu quero ver a cara dele aquele dia lá. Só que ele falou que quem entregou ele ao Pilatos, maior pecado tem. Sabe quem que ele estava falando? De Anás e Caifás. Autoridades religiosas que fizeram aquilo consciente que ele era o que mandou ele matar. Vamos matar esse homem. Então, irmãos, o que aconteceu com Israel, com os judeus que estão aí até hoje, alguém podia falar que, mas coitado, né? Foram lá aquela geração lá que fez isso. E eles vão pagar, porque a grande tribulação é o tratamento do Senhor para com eles, para arrependimento. Alguém podia falar, mas há quase 2000 anos que eles morreram lá, né, os que negaram o Senhor, só que eles estão até hoje. Êxodo 20, que é algo que é falado no cristianismo, mas que não sabe nem o que estou falando, desculpa eu falar assim, né? Êxodo 20. Agora é 20, né? Na hora que esse era 20 foi 23. Agora acho que não estou errado, vamos ver. 20. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração
aqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Certo. É usado esse versículo aí, eu sei disso, né, por causa de pessoas que vêm do Arraial contam, né, eles usam esse versículo aí, que Deus está castigando você por causa do pecado do seu pai, não sei o quê, umas conversas parecidas aí, né. O que ele está falando aí? Lê o versículo outra vez, irmão, primeiro. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. O que ele está falando aí? Ele está falando que ele está falando para Israel. Eu sou o teu único Deus que deveria ser adorado. Se vocês se dobrarem às outras imagens, a todos os outros deuses, vocês vão pagar por isso. E eu vou visitar a iniquidade até a terceira, quarta geração. Por quê? Por causa do pecado que perpetua. Porque, como é que falou o próximo versículo aí? E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que é isso, irmão, que ele está falando? Ele está falando quando existe uma corrupção no seu povo, tá? Existe uma corrupção daquilo que Deus estabelece, ele visita a iniquidade. E a perpetuação desse erro são visitadas, e é isso que ele está falando, o Israel, ou os judeus que crucificaram o seu Messias lá atrás, o pecado deles permanece. É isso que ele está falando. Sabe por quê? Vai falar para o judeu lá, você vai ver, você vai escutar. Você é capaz de, depende do lugar que você estiver, ele mata você até falar isso. Então, o pecado permanece. E Deus está falando. Tá? Deus está falando com o judeu também, viu, irmão, hoje. Deus está falando com eles, para que eles se arrependam pelo Evangelho. E tem judeus convertidos. Tem que fugir da própria família. Sim, eles perdem tudo. Perdem toda a posição, perdem tudo. Eles perdem. Tem os ortodoxos, eles fazem até um evento de tipo velório pela pessoa que se converteu, de bota para fora e faz tipo um velório como se tivesse morrido. Porque eles não querem. Ou seja, o pecado permanece. Por isso que fala visito. Porque o Senhor não vai visitar eles também? Vai visitar. Uma grande tribulação, para que eles se arrependam. O Senhor vai voltar a tratar com eles. Porque eles... Aí a gente fala, mas coitado, o que tem eles a ver com isso? Tem a ver, está até hoje usando toda a herança que os pais deixaram, estão gastando tudo também, estão tudo junto ali, não é que tá coitadinho, entendeu? Eles não são coitados. O que vai acontecer não é coitadinho, é a culpa do que está sendo perpetuada. Mas a misericórdia também é aqueles que amam, que se arrependem disso. Hoje, se uma pessoa escuta, ele sai dessa condição. Ele ouve, se converte, claramente para nós. É Atos capítulo 2 e 3. 2 principalmente. Quando veio o Espírito Santo, toda aquela manifestação, e os judeus, era só com o judeu ali, tá? Não tinha, era tudo judeu. O que está acontecendo? Aí Pedro levanta e começa a falar. Pregar para os judeus tudo aquilo que eles fizeram com Cristo. O Messias vier, vocês negaram, vocês crucificaram, vocês mataram ele, só que esse homem está em glória. E isso que vocês estão vendo é o resultado de Cristo glorificado. Daí aqueles 3.000 que compungiam os corações dele, que eles viram, que compungiu o coração. Nossa, e agora? O que vai acontecer com a gente? Estamos roubando. Daí Pedro fala, arrepende-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados governamental e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa e para os vossos filhos. E daí que eles fizeram, agiram e saíram daquele terreno de condenação. E Pedro ainda falou, salvai-vos dessa geração perversa. Isso está escrito ali no versículo 36 em diante, essa ordem de coisas. Porque eles estavam embaixo dessa condenação.
E eles reconheceram isso. E como é que eu saio disso agora? Batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado. Isso é judeu, não é qualquer gentil. Então eles se batizaram e viraram cristãos. Perderam tudo, né? Perderam todos os privilégios como judeu. E até hoje é a mesma coisa. Tá, então, mas só voltando tudo, né? A mesa do Senhor eram eles. Eles eram testemunho de Deus ao mundo. Só que o Senhor veio e o Senhor passou o testemunho deles. E virou quem? O testemunho do Senhor. Porque era Paulo, né? Vamos colocar Paulo como o dispenseiro, né? E os que estão reunidos ao nome do Senhor. Que era a Assembleia. Não tinha vínculo nenhum com paganismo e nem com judaísmo, com nada. Eram os cristãos, baseados na doutrina de Paulo. Esses eram o quê? O testemunho do Senhor. Que era o quê? A mesa do Senhor. É o testemunho do Senhor nesse mundo. Quem que era agora? Os cristãos. Os cristãos eram o testemunho do Senhor. Por isso que houve essa dificuldade que eu falei nesses 30 e poucos anos, porque os dois andaram juntos, o judaísmo e o cristianismo. Eles alegando que eles eram testemunho, e esses aqui alegando que eles eram testemunho do Senhor. Só que o Senhor não estava mais lá, estava no cristianismo. E isso vai ser um motivo que nós vamos falar, se eu permitir, não sei se vai dar tempo, sobre os sinais, prodígios e maravilhas que aconteceu lá. Era esse o motivo. Então, a mesa do Senhor, eles deixaram de ser. Por isso que fala, torne-se a sua mesa em laço. Porque eles se gloriaram tanto que eles eram testemunho do Senhor, testemunho que nós somos descendência de Israel, nós somos descendência de Abraão, que nós somos não sei o quê, que não é isso, aquilo. Perderam tudo porque tiraram Cristo, tirou tudo. Tirou o Senhor, tirou tudo. E daí virou o quê? A Assembleia, ela é o testemunho do Senhor, hoje. Só que o testemunho, o que aconteceu? Paulo já predisse, já profetizou, melhor dizendo, em Coríntios, que esse testemunho, ele ia romper, ia virar divisões, mas o testemunho permanece. O testemunho do Senhor, ainda que fossem 2 ou 3, seria o testemunho do Senhor. Não importa quantas divisões acontecessem, o testemunho ia permanecer. Então isso é mesa do Senhor. E mesa do Senhor, ela está vinculada com todos os que estão. Por isso que não é um lugar, né? Um lugar físico. É o lugar onde o Senhor está. Porque pela Escritura nós vemos o quê? A Assembleia, a Igreja de Deus estava em Corinto, estava em Éfeso, estava em Colossos, estava em Tessalônica. Todos eles eram o quê? Testemunho local da mesa do Senhor, e eles eram o quê? A mesa do Senhor. Por isso, irmãos, por exemplo, quando alguém pede lugar à mesa, por isso que, irmãos, tomem muito cuidado, né, quando nós temos que atuar na Assembleia, seja recebendo alguém, seja tirando alguém, seja fazendo qualquer coisa. Não é os irmãos aqui em Curitiba, né? Vocês vão tomar uma decisão, vocês estão tomando uma decisão, todas. No entanto, é que quando você recebe alguém a comunhão, se o irmão ali for para o Japão amanhã, ele leva a carta e fala, os irmãos, carta é pão, ele não tem que pedir lugar à mesa, já está a mesa do Senhor. Porque nós somos a mesa do Senhor. O que divide é a parte geográfica e não doutrinal. Certo? Então, por quê? É a mesa do Senhor. Dá para entender isso aí? O que nós vamos fazer amanhã, se o Senhor permitindo, né? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mesa nós já somos. Entende ou não? Você é um irmão reunido ao nome do Senhor. 24 horas. Você é um irmão reunido. Por quê? Porque você está à mesa do Senhor. Não é quando a Assembleia reúne que nós somos irmãos reunidos ao nome do Senhor. Nós estamos reunidos ali em Assembleia. Porque nós já somos o testemunho, nós já somos reunidos. Você é um irmão reunido ao nome do Senhor. Você está à mesa do Senhor 24 horas.
Então, os eventos que a Assembleia promove, ela promove baseada nesse princípio. Já é. Não para ser, porque já é. E o domingo nós reunimos para o quê? Para partir o pão. Não sei, eu acho que seria interessante nós falarmos um pouquinho desse detalhe aí, né? Distinguir o que é a mesa do Senhor, o que é a ceia do Senhor. Pode ser ou não? Sim. Acho que seria interessante. Eu já ouvi isso aí, irmão. Assim, falar. O irmão está esperando para ser recebido para partir o pão. Certo. Vamos falar. Quer, irmão? Deixa eu entender. Então, cada indivíduo é a mesa do Senhor, mas ele sozinho ele não é a mesa. Não é isso que eu falei, que ele é a mesa. Ele está à mesa. Ele não é a mesa. Ele está à mesa juntamente com todos aqueles que estão. Para estar à mesa tem que ter 2 ou 3. Sim. Sozinho Não tem. Sozinho. Você pode ser. Né? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o Rodolfo mora lá, eu conheço aqui as localidades, mas vamos dizer que ele mora longe lá. E ele mora sozinho. Lá no Jurumim do Ribeirão. Lá. Ele mora sozinho lá. Só que ele está reunido aqui, ele vem aqui para partir o pão com os irmãos. Sozinho ele não pode partir o pão lá, ele está sozinho. Mas ele é um irmão reunido no Senhor? É. Ele é. Ele não pode atuar, porque ele está sozinho. Mas ele é. Então ele tem que estar com aqueles que já estão. Para fazer isso aí. Como se alguém fosse, por motivo de trabalho, faz uma região, fica lá isolado, Fica, só tem ele lá. não pode. Então ele não pode, ele vai ter que se reunir com mais 2, né? E 2, ou mais 2 ou ter que estejam à mesa do Senhor, né? Certo? Que estejam nessa base doutrinal. Se tiver assembleia, onde ele vai? Exatamente. Em algum lugar que ele vá que exista a assembleia reunida, que estão divididos apenas por parte geográfica e não doutrinal. Né? Assim, porque por isso que alguém falou assim, nossa, mas tem uma igreja do lado da casa dele lá, por que ele não vai lá? Entendeu? Assim é chamada a denominação, né? Que acho que aquilo lá também não é, não. As denominações não é mesa do Senhor, é mesa de homens. Nós vamos ver isso agora, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Nós vamos falar sobre a mesa do Senhor agora. Um pouco mais, né? Falo como escritor. Versículo 15, 16, 17. Dá uma lidinha, vai lendo aí. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de Deus que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. De Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Tá bom. Do que Ele. Tá bom. Tá bom. Ele está falando aí da mesa do Senhor. E ele está comparando, não comparando, ele está colocando contrapartida à mesa dos demônios. Ou ele está falando cristianismo, a mesa do Senhor, e o paganismo, que eles chamam o quê? Mesa dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Que jeito é a participação naquilo que é feito? As atividades dessas pessoas. Mas vamos ao nosso assunto. Versículo 16, como é que ele fala? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão
sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Certo. Amanhã, se o senhor não voltar, nós vamos aqui partir o pão. Não sei se você já reparou, né? Mas acho que até você parte pão também ou não? Você parte pão, você parte, você leva, não faz? Então tá, todos os irmãos deveriam ter essa disponibilidade. Tá? Existe o quê? Um pão e um cálice, correto? Na mesa. O irmão que vai fazer isso, não importa qual irmão, vai fazer isso aí. O que ele vai fazer primeiro? Oi? Partir o pão. Depois ele toma o cálice. O que está escrito no versículo 16 aí? Porventura o cálice de Deus, que a bênção não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Certo. Por que isso aí? Será que Paulo está confundindo a coisa? Porque no capítulo 11, que nós não chegamos ainda lá, no capítulo 11 ele inverte a ordem. Porque o capítulo 10, irmãos, ele está falando da mesa do Senhor. No capítulo 11, a ceia do Senhor. Tá? Então, o assunto, antes de vir ceia do Senhor, nós temos que entender mesa do Senhor. E é esse o assunto que nós estamos. O cálice é falado primeiro, por quê? O que é a mesa do Senhor que nós acabamos de falar? O que é a mesa? É o testemunho daqueles que estão reunidos ao nome do Senhor, eles são o testemunho do Senhor. E o Senhor, para que isso pudesse existir, ele não estabeleceu isso no mundo por autoridade suprema, vamos dizer, dele. Ele colocou isso com base nos direitos que ele fez derramando sangue na cruz do Calvário. Ele morrendo na cruz do Calvário, ele comprou o direito dele colocar nesse mundo o testemunho dele. Esses 2 ou 3 estão reunidos ao nome dele, estão ali não por soberania, mas pelos direitos que ele comprou de fazer isso aqui nesse mundo. Por isso que ele fala o cálice da bênção e o pão. Porque o testemunho só pode existir com base no quê? No base de uma autoridade. Voltando para Israel. Quando que o Senhor passou a morar no meio de Israel? Quando foi? Quando é que o Senhor foi morar no meio do povo? Quando tirou do Egito. Quando tirou do Egito, lá no deserto, ele já foi morar no meio do povo. Por que isso? Porque enquanto eles estavam no Egito, posicionalmente eles estavam fora de lugar. Qual foi o direito do Senhor tirar eles do Egito? O que aconteceu lá? Lá no Egito. O que aconteceu lá que ele tirou o povo lá? Julgou o Egito e puxou o povo para fora. O derramamento do sangue do inocente. O cordeiro que derramou sangue foi passado na verga da porta, lembra? Que é a Páscoa que eles celebraram perpetuamente, eles deveriam celebrar isso. Porque foi o sangue derramado que tirou eles do Egito. É uma figura de Cristo morrendo por eles. E tirou eles de lá, e uma vez tirado de lá, agora já no deserto, o Senhor foi morar no meio deles. Porque comprou o direito de ser povo dele. Com o quê? O sangue derramado. Uma figura de Cristo derramando o sangue dele para ter um testemunho dele aqui nesse mundo. Então a Assembleia, irmãos, é algo muito mais sublime do que 2 ou 3 reunidos de irmãos aí. Ninguém consegue ver isso. Tá? Lógico, não vê isso aí. Mas essa é preciosidade. O Senhor pagou a vida dele para nos salvar e para dar isso aí. Paulo falou assim acerca de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São 2 coisas. Ser salvo é uma coisa. E chegar ao pleno conhecimento da verdade é outra coisa. Mas é a mesma obra que dá isso de salvação e também dá esse privilégio. Então, irmãos, estar reunido no nome do Senhor não é que ninguém aqui é esperto, não. É que o Senhor fez isso por nós. Baseado no quê? Na obra dele. Então é isso que Paulo está falando, que o testemunho de Deus existe nesse mundo porque o sangue foi derramado. Por isso que ele começa, porventura, o
cálice da bênção que abençoamos não é comunhão no sangue de Cristo, e o pão que nós partimos não é comunhão no corpo de Cristo? Certo? Vamos voltar a esse versículo. Estamos lá ainda, né? Tá, então leia outra vez, por favor. 16 e o 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. O único pão, né? Melhor do único pão. Então, nessa mesa do Senhor, né, nesse direito comprado, existe o que agora? Lá em Israel tinha quantos pães lá? 12. E aí quantos pães tem na mesa aí? 1. Por que 1? Não, então, eu tô só chato mesmo, irmão. Porque tem duas doutrinas aí, ó. Tem duas coisas. Não, os 12, aquele lá representava cada tribo. Certo. Os 12 tribos. Certo. E esse representa só o Senhor. Esse pão, esse único pão. O único corpo. O que está representando? Não é bem. Ou eu estou confuso ou você está me confundindo. Representa um corpo só. Que corpo? O corpo do Senhor Jesus. Que corpo? O corpo todos os salvos. É isso que eu pergunto. Que corpo é esse? Não. Não. É o corpo de Cristo, é o salvo. Para. Leia o versículo. Tá aí, a resposta está aí. Ó. Leia aí que você vai ver o que está escrito. Por favor, leia outra vez. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Quem que é isso aí? Nós. Nós. Não o Senhor. O corpo é nós. Porventura, nós. Não é isso que está? Leia o versículo 17 outra vez. Tem que ler, tem que decorar isso aí. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Certo. Na verdade, a versão é o único pão. Então, ele tá, vamos dizer, vamos pegar esse pão aí, tá? Ó, aqui, ó, o pão que você está falando aí. Versículo 17. Esse pão aí que ele está falando, esse único pão, quem que ele está falando de quem aí? De nós. De nós. Porque nós, embora muitos, somos um só pão, porque todos participamos do único pão. Esse pão. Então, quantos pães tem aqui? Quantos pães? Um pão. Amanhã a gente vai reunir, se o senhor, né, permitir. Então, tem um pão na mesa amanhã, certo? Vamos dizer que o pão vai ser desse tamanho e dá para todo mundo aí. Só que daí, nós estamos já reunidos, chegam os irmãos de Florianópolis. Veio a penca inteira aí. Vamos dizer que vem 10 irmãos, 15 irmãos, vai. Puxa vida, o pão não vai dar. O Alexandre fala assim, ó, o pão não vai dar, gente. O que nós vamos fazer? O irmão fala, ó, eu trouxe o pão aí, mas comprei mais meia dúzia que eu vou levar para casa. Então pega mais um lá e põe lá que 2 vai dar. É isso que vai fazer ou não? Tem outro papel aqui. Vai pôr 2 para 2. É isso ou não? Agora dá para todo mundo. Tá certo isso ou não? Tem que ser esse mesmo pão. Se acontecer isso, irmãos, nós devemos ser simples. Vamos dizer que porventura aconteça isso. Chegam os irmãos de repente aí, o que vai fazer? Um irmão responsável na Assembleia levanta e fala, irmãos, nós estamos aqui para reunir, tem aí o pão que tem, é isso que está na mesa aí, ó. Então, por favor, na hora de partir o pão, pegue um pedacinho modesto para que todos possam participar do pão. Acabou, só isso, irmão. Senta e acabou, não tem problema nenhum. Por quê? Tem que ser um pão, irmão. E outra, que não pode ser também. Os irmãos Não, vamos dizer que os irmãos reuniram. Os irmãos reuniram e daí os irmãos estão reunidos. Vem um irmão aí e o quê? Tomaram um café da manhã, trouxeram um pão caseiro gostoso. Os irmãos tomaram café, comeram metade. Não, isso aqui dá e sobra. Põe a metade aqui para partir o pão.
Tá certo isso ou não? Não importa quantas pessoas sejam, um só pão. Eu já tive em conferências, tinha mais de 600 irmãos, um pão na mesa. Essa mesa aqui, ó, era isso aqui o pão lá. O irmão partiu o pão fez assim. Por quê? Porque é um pão. É base doutrinal, irmãos, que existe um só corpo, não existem dois corpos, e nem metade de corpo. Então esse único pão está representando quem? Nós. Nós quem? Todos, não é nós aqui, ó. É nós todos. Ou seja, eu estou vendo ali meus irmãos que nós não conhecemos, que estão aí, eles estão aqui, ó. Eles fazem parte desse pão. Eles deveriam estar aqui, sentados nas cadeiras, aí, para partir desse pão do qual eles fazem parte. Porque eles não estão aqui. Eles não estão aqui. E eles, graças ao Senhor, não estão na mesa dos demônios. Eles estão em outra mesa, que são mesa de homens. Isso é Timóteo, tá? Só permita ele chegar lá. Timóteo é a mesa dos homens, que é o quê? É o cristianismo que rompeu as verdades e estabeleceram mesas cristãs, mas que não são a mesa do Senhor, são mesa de homens. Nós não devemos nunca esquecer que eles são o corpo de Cristo. Então é isso aí que é o capítulo 10. É a mesa do Senhor e existe um só pão. Todos participando. Certo? Então eu vou resumir aqui. E um detalhe aí também. Como é que ele falou o versículo 15? Falo como a sábios, julgai vós mesmos pouquinho. Certo. Será que ele está falando aí? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui e vocês julguem aí o que eu vou falar. Será que é isso que ele está falando ou não? Lê esse versículo aí, versão. Falam como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Julgai vós mesmo o que eu digo, não é julgar o que ele está dizendo, julgai o que ele está falando. Porque ele estava colocando uma ordem na bagunça que estava se escrevendo isso aí. Porque eles estavam fazendo divisões no meio deles, que o pão era para ser um pão só. E eles estavam fazendo o quê? Nós vamos no capítulo 11, nós vamos ver isso. Que eles partiam o pão com antecedência do outros, chegava, já não tinha mais e virou aquela confusão toda. Então, quando Paulo, logicamente, nós sabemos disso, quando Paulo está falando julgai vós mesmo o que eu digo, é julgar nós, com respeito ao que ele está falando. Porque se eu estou achando que poderia ser 2 pães, quem que tem que mudar de ideia? Sou eu. Porque ele está falando um só pão, alguma coisa. E estabelecendo os princípios dessa Assembleia também. Nós paramos aí que não vai dar tempo. Meu irmão, quando você falou ali no 17, que fala nós, inclusive até os que estão na mesa lá, cristã, né? Não na mesa do Senhor. Isso inclui só os salvos, não? Só salvos, não, com certeza. Não é o sistema. Os professos não. Não é o sistema. São nossos irmãos. Que é o Senhor que conhece eles. Quem são, né? E eles fazem parte do corpo de Cristo. Porque existe um só corpo. O hino 5, irmão, que interessante. O hino 5. Senhor, hoje lembrando, né? Mas antes de partir, pensamos logo em ti, que nós, embora muitos, somos um só corpo em ti. Não é isso ou não? Só um corpo aqui. É um corpo, não tem outro corpo. Nossa. Então isso é uma verdade fundamental para a Assembleia reunir e saber que existe um só corpo. Vamos ao capítulo 11 para terminar? Capítulo 11 agora. Agora nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Nós vamos resumir um pouco, senão não vai dar tempo. Então vamos ler os versículos 23, 24 e 25, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós.
Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Certo. Isso é ceia do Senhor. Tá? Isso é ceia do Senhor. Então, ceia do Senhor é o que nós estamos vendo agora na mesa, que é um pão e o cálice. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. O pão. Então, que pão agora é o mesmo pão, mas agora, doutrinalmente, esse pão, que pão que é isso? Que pão que é isso aqui? É o mesmo pão, hein? O que é isso agora? Oi? É o corpo. Que corpo? Do Senhor. Mas falaram outrora que era o corpo do Senhor também. Por isso que eu quero deixar bem claro isso aí. Você lembra que ficaram falando, é o corpo do Senhor. Mas que corpo que é esse? Lembra? Porque vamos voltar com a casa em ordem. Então, o corpo do capítulo 10, porque nós, embora muitos, somos somente um corpo. Todos participando desse pão. E agora esse pão do capítulo 11, o que ele é? Oi? Mais alto, irmão. É o corpo dele, né? O corpo isso é meu corpo, que é dado por vós. É ele na cruz, morrendo, não é? Aí fala partido, né? Esse é meu corpo que é partido, né? Quem é partido é o pão, o corpo não foi partido, né? É dado, exatamente, o corpo, embora até a versão original fale, este é meu corpo que é por vós. Esse é meu corpo que é por vós. Então, esse pão agora que o irmão vai partir ele, nós estamos lembrando da morte do Senhor. O pão partido é a morte do Senhor. Isso é meu corpo que é dado por vós. É a morte do Senhor. Ele morrendo por nós. O pão partido simboliza a morte do Senhor Jesus, certo? E depois, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. O que é o cálice? É o quê? O que é o sangue? O que é o sangue? O que é o cálice? O que tem dentro do cálice? Lógico, o vinho. Isso, lógico, a figura. Então, mas a figura é o vinho, não é verdade? Mas por que ele fala cálice? Ele não fala esse vinho. Mas leia o versículo aí, irmão, por favor. 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória. Ele fala do cálice, não fala do vinho. Mas nós sabemos que a figura do sangue é o vinho. Mas por que ele fala o cálice? Isso é muito interessante, né? Lógico, né? Tudo é. Ele era o cálice? Não, porque o cálice de juízo que nós íamos beber, ele bebeu todo o cálice de juízo para que o cálice da bênção chegasse a nós. E através do quê? Da obra dele, da morte dele. Então esse cálice é um cálice de bênção para nós. Ele fala no capítulo 10 e fala outra vez, que é esse cálice de bênção. Que é o que nós celebramos. E vinho, irmão, é vinho mesmo, tá, gente? Por favor, tá? Vinho é vinho. Negócio de suco de uva, isso não tem nada a ver. É vinho. Então, daí o irmão pega, celebra. E um detalhe prático disso aí. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Irmão, quem for partir o pão, quem tomou o pão foi o Senhor. O Senhor que tomou o pão e deu graças. Nós não tomamos o pão. Porque o pão nós recebemos da mão do Senhor. É Ele que tomou o pão, deu graças, partiu e deu. E repartiu daí. Então, quando o irmão... Eu estou dizendo isso porque eu já tive numa assembleia que o irmão pegou o pão
Parecia que estava fazendo oferta em Israel, pegou o pão e... Não, larga o pão na mesa. Quem tomou o pão foi o Senhor. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar graças por aquele pão, que é o quê? Figura do corpo dele. Assim, irmão, nós podemos dar um raspão, assim, vamos dizer, na nossa oração, dar um raspão que nós lembramos nesse pão também, o corpo de Cristo, que nós, embora muitos, no capítulo 10, nós, embora muitos, sim, nós podemos lembrar disso, mas na hora da graça, nós estamos dando graça no pão do capítulo 11, não no capítulo 10. Porque se o capítulo 10 é um pão que não pode ter metade nem dois, como é que eu vou partir o pão no capítulo 10? Eu tenho que partir, que é o mesmo pão, mas doutrinalmente eu vou partir o pão do capítulo 11, que é o corpo dado do Senhor lá, é a morte dele. Então nós lembramos, Senhor, obrigado, dessa tua vida por nós, nós agradecemos, amém, e vai lá e parte o pão. E o que nós temos que fazer com o pão partido? Dá para a irmã. A irmã está recebendo o pão, ela vai pegar um pedaço dela e vai passar para o irmão, e assim vai passar para todos. Não é isso, não? É desse jeito. A Covid deu uma estragada nesse negócio aí, mas o princípio é isso. Por que, irmãos, que eu falei que o irmão não deve partir? Pegar no pão para dar graça. Ele deve dar graça para depois partir o pão e passar. Porque nós estamos recebendo da mão do Senhor, pegando nossa parte e damos para o nosso irmão. O nosso irmão, ali o irmão do lado, ele está recebendo da mão do Senhor, pegando um pedaço dele e passando para o outro irmão. Isso é o princípio da ceia. Nós recebemos do Senhor e passamos para o nosso irmão. E assim vai cada um. Então, nós devemos entender esse princípio, porque é algo que eu acho que perdeu-se de vista um pouco. Né? Nós estamos compartilhando o pão, nós estamos recebendo do Senhor, é a ceia do Senhor, o Senhor que está dando o pão para nós. E nós pegamos o pão e damos para o irmão. E o irmão está recebendo na mão do Senhor, embora logicamente está recebendo na mão da irmã. Eu estou sentado do lado dela, passo o pão para mim, mas estou recebendo do Senhor aquilo lá, pegando minha parte e estou dando para o meu irmão. E o meu irmão está pegando da mão do Senhor, e assim é a ceia do Senhor. Meu cálice é a mesma coisa, e a coleta é a mesma coisa, irmão. Não tem nada de ficar caçando dinheiro lá. Isso está errado também, meu irmão. É o mesmo princípio, deve pegar a coleta, tá, e vai passar para cada um. É uma expressão da nossa adoração, inclusive, nas coisas do Senhor. A coleta faz parte disso aí. É uma expressão de sacrifício de louvor. Isso é Hebreus, né? Hebreus associado com Coríntios 16 e tudo mais. Então, essa é a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, ela diferencia da mesa do Senhor. Quando alguém pede lugar à mesa, ele deve ser recebido à mesa da comunhão em Coríntios 10, não Coríntios 11. Porque nós não somos recebidos à ceia do Senhor. Como você acabou de falar agora há pouco, né? Nós não somos recebidos à ceia do Senhor. Nós somos recebidos à mesa do Senhor. Existe um erro também entre os irmãos que acha que a pessoa pediu lugar à mesa, então a pessoa é considerada, coisa e tal, tá, então vai partir o pão, né? Não é isso? Então domingo vai partir o pão. Então Fernando, né, o irmão levanta, então o irmão Fernando pediu lugar à mesa e ele está sendo recebido hoje mesmo, né? Mesmo Senhor. Então tá bom. Daí vem a ceia, passa. Ele pega o pedaço dele, comeu, agora virei. É isso? Não, irmão, não é isso. Isso é superstição, inclusive. Né? Nós somos recebidos no capítulo 10, que é administrativo isso aí. Né? Quando o irmão levantou na Assembleia, depois de todo o processo, vamos chamar assim, né, de aceitação e tudo mais. Então, nós estamos recebendo hoje o Fernando da comunhão. Bem-vindo, irmão. Ele já está à mesa do Senhor agora. Foi administrativamente, foi ligado isso aí. Agora ele vai poder partir o pão porque ele está à mesa do Senhor. Então agora ele vai partir o pão. Eu estou dando um exemplo.
Vamos dizer que o irmão fala, ó, recebi na mesa do Senhor, coisa e tal, né? Bem-vindo, irmão, sentou. Desculpem, dá uma dor de barriga no irmão ali, porque ele ficou tão nervoso, né? Deu uma dor de barriga, aí o irmão, vou ter que ir embora, irmão. Teve que ir embora. Aconteceu alguma coisa, ele teve que ir embora e não partiu o pão. Ele está à mesa do Senhor ou não? Está à mesa do Senhor. Entendeu? Porque não é comendo o pão que você entra. Isso aí não existe. Isso aí é superstição. Nós somos recebidos na ceia. Recebidos à mesa. Então, administrativo ele foi contratado. Ele foi recebido na mesa do Senhor. Então, ele vai poder partir o pão, ele vai poder cantar hino, né, dar hino, ele vai poder falar, se não é irmão que tem algum... Fazer tudo que a Assembleia faz. Então, não confunda. Porque eu já ouvi isso aí, o irmão falar, não, mas para partir o pão você tem que saber Coríntios 11. Concordo? Para partir o pão você tem que saber Coríntios 11. Mas nós não somos recebidos à ceia. Recebidos à mesa. Nós temos que saber o capítulo 10 antes do 11. Porque nós somos recebidos à mesa e não à ceia. Então, deu para entender um pouco essa distinção, irmão? Capítulo 10, capítulo 11, mesa do Senhor e ceia do Senhor. Então, daí a parte administrativa a gente fala um pouco amanhã, se eu permitir, que tem mais na escritura para nós.